Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite. Eita, glória, aleluia. Que bênção, né, irmãos? Estamos reunidos para mais um culto de adoração, né? E este culto é um culto em que nós trazemos à memória não somente a morte de Jesus, como a ressurreição de Jesus. Amém? E por isso estamos alegres, por isso é um culto de alegria. Por isso é um culto realmente de trazermos à memória aquilo que Jesus conquistou para nós através da ressurreição. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero aproveitar aqui até o texto, né, que foi lido aqui. Eu quero ler um pouquinho antes, né, do capítulo 3 de Provérbios. Eu não vou pregar sobre isso, mas o Espírito Santo me conduziu a falar um pouquinho aqui, introduzir, né? Amém, irmãos? Amém. Você está animado aí? Amém. Aleluia. Eu sei, queridos, que o Espírito Santo que em nós habita tem grandes coisas para operar em nosso meio nessa noite. Amém. Você crê comigo? Amém. Você liga, você concorda? A Bíblia diz que o que 2 ou 3 concordarem aqui na terra a respeito de algo, conforme a palavra de Deus, assim é ligado lá no céu. Está feito. Você concorda comigo? Amém. Aleluia. Você está com expectativas, queridos? Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós temos expectativas na palavra, queridos, nós damos liberdade, legalidade para o Espírito agir em nosso meio. Oh, aleluia, meu Deus. Provérbios capítulo 3, verso 1, você abriu lá? Só quero aproveitar, né? Nós lemos aqui o verso 5, mas quero ler desde o verso 1 que diz: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Meu Deus, aleluia. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém? Meu Deus, irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra para ministrar nessa noite, mas eu não poderia deixar de aproveitar esse texto, até porque ele também acaba falando sobre o que nós vamos ministrar nessa noite, amém? E o tema da ministração dessa noite é o Deus da multiplicação. E esse texto que nós lemos aqui, irmãos, no início, fala de Deus multiplicando coisas extraordinárias na vida do crente. Então, irmãos, o DNA do nosso Deus é de multiplicação. Repita assim comigo: multiplicação. Você vai ouvir muito sobre isso nessa noite. O Deus da multiplicação, irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos o DNA do nosso Pai, e o nosso Pai, o DNA dele é multiplicação. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho interessante, irmãos, quando a Bíblia diz: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Muitas vezes nós ouvimos, mas é necessário que nós guardemos aquilo que temos ouvido. Amém? Guardar os ensinos do Senhor, os mandamentos dele. Sabe por quê, irmãos? Quando nós ouvimos as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, guardamos aquilo para nós vamos praticar aquilo. Amém? Porque nós só guardamos aquilo que nós temos de autoestima, aquilo que nós não queremos perder. Você já viu alguém... Aquele que guarda alguma coisa é porque não quer perder. Você concorda comigo? Então a Bíblia diz assim, ouve, inclina os teus ouvidos aos meus ensinos, guarda os meus mandamentos, porque aí sim, eu vou multiplicar, eu vou acrescentar, aumentar os teus dias, amém? E te acrescentar os anos de vida e paz. Aleluia. Sabe, irmãos, nós praticarmos a palavra nos dá a garantia de nós vivermos uma vida abundante. Amém? Não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. Deus não quer que você viva uma vida qualquer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você precisa vibrar com essa palavra. A palavra de Deus é espírito e vida, irmãos. A palavra de Deus está sendo lançada assim, guiada pelo Espírito ao teu coração.
sabe, você precisa agarrar essa palavra e falar assim, essa é minha. Eu tomo posse, eu concordo. Amém? Eu creio. Aleluia. E é interessante que aqui o Salomão, né? Provérbios foi escrito por Salomão, é interessante que ele fala, ó, escreve, ele diz, ata o teu pescoço e escreves na tábua do teu coração. Sabe, irmãos, imagina alguém com uma placa pendurada no pescoço. Todo mundo vai ver, não é verdade? Mas é para isso mesmo. A palavra que você tem recebido, as pessoas estão vendo? Ata sobre o teu pescoço. É para as pessoas verem mesmo que você é cheio da palavra. Mas não somente de forma exterior. A Bíblia diz, guarda no íntimo do teu coração. Amém? Aleluia. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Lembra? Atas no teu pescoço. Então você está mostrando para os homens, mas escreves nas tábuas do teu coração Deus. Então, irmãos, a nossa vida espiritual deve sim ser para que os homens vejam, amém? Mas que acima disso, irmãos, que Deus veja que a nossa adoração é em espírito e em verdade. Aleluia. Porque, irmãos, uma vida cristã, somente de aparência, é uma vida meramente religiosa. E sabe, irmãos, o que Deus procura é verdadeiros adoradores. É uma vida realmente, irmãos, na prática dos preceitos de Deus. Aleluia. Oh, glória. Amém. Então, se nós guardarmos a palavra, queridos, os ensinamentos de Cristo, os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que serão aumentados os nossos dias, multiplicados os nossos dias e acrescentado anos de vida e paz. Vida e paz. Não tem como, irmãos, se nós nos enchemos da palavra de Deus, se nós guardamos a palavra, penduramos no nosso pescoço, as pessoas estão vendo, irmãos, porque nós somos luz, e a luz é para brilhar mesmo, é para as pessoas verem, é um farol, amém? É um farol. A palavra de Deus, amém? Deve refletir como um farol através das nossas vidas. Aleluia. Não pode ficar para dentro, né? Guardada não, tem que refletir. Eita glória, você está sendo abençoado aí? Aleluia. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. O tema é o Deus da multiplicação. Nós servimos a um Deus que é especialista em multiplicar. Nós não servimos a um Deus mesquinho, a um Deus miserável, a um Deus que tem falta de alguma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é El Shaddai, todo-poderoso, aquele que é todo suficiente, todo o poder, queridos, tudo aquilo que é necessário para nós, Ele tem. Ele tem a resposta, Ele tem a provisão, Ele tem a cura. E se nós praticamos essa palavra, irmãos, nós vamos viver tudo isso, irmãos, porque essa é a vontade de Deus. Você abriu lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E sabe, irmãos, Deus criou ali, nós vimos, né, nós lembramos, Deus criou o homem, cria a mulher, mas você percebe que Deus já resolve logo multiplicar, né? Porque o nosso Deus não se contenta com pouco, não. Aquilo que é bom, aquilo que corresponde aos desejos de Deus, Ele quer que seja multiplicado. Amém? Olha só que interessante, Deus criou o jardim, Deus criou todas as coisas maravilhosas, mas Ele falou assim, não, eu tenho que colocar a cereja no bolo agora, né?
Então ele criou Adão, irmãos. E Adão estava ali no meio do jardim e estava maravilhoso, não estava, irmãos? Imagina Adão ali no meio daquela maravilha, mas ele falou assim, tem que multiplicar. Amém? E Deus logo multiplicou Adão, que era 1, em 2. Adão e Eva. Amém? E depois que ele criou também Eva, irmãos, a Bíblia diz que ele falou assim, olha, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, multipliquem. Porque aquilo que eu faço, aquilo que eu boto a minha mão, aquilo que eu projeto, eu quero que seja multiplicado. Aleluia. Amém? Então diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sabe, irmãos, Deus tem um desejo de multiplicação. Ele quer multiplicar. Sabe, irmãos, nós como filhos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também devemos, no mínimo, irmãos, entender que Ele é um Deus multiplicador. Amém? E sabe, irmãos, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós também devemos multiplicar aquilo que Deus quer multiplicar. Amém? Você está animado com isso? Você quer multiplicar? Você deseja multiplicar coisas? Aleluia, você vai ouvir sobre isso e você vai ver que você serve a um Deus multiplicador. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, Deus criando Adão e Eva e pedindo para que eles multipliquem-se. Porque, irmãos, aquilo que está no projeto de Deus, aquilo que está no plano de Deus, Ele quer que seja multiplicado. Quantos estão no projeto de Deus aí? Levante a mão assim, dá uma glória a Deus. Você está no projeto de Deus? Você está nos planos de Deus? Se você está no projeto de Deus, Ele deseja multiplicar você. Multiplicar, irmãos. Não pessoas iguais a você, mas propósitos. Amém? Ministérios. Aleluia. Salvação, cura, milagres extraordinários. Deus deseja que seja multiplicado através de você. Você deve saber que você foi criado para ser um agente multiplicador das vontades de Deus nessa terra. Aleluia. Glória a Deus, amém? Só vira um pouquinho a página ali, Gênesis 17, agora, vai para frente um pouquinho. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Aleluia. Servimos a um Deus da multiplicação. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 17, verso 1, você abriu ali? Diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, repita assim comigo, 99. Aleluia. Você vai saber por que eu estou tão assim, alegre. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, El Shaddai, todo o suficiente. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Pensa, Abraão com 99 anos, Deus aparece para ele e diz assim, eu sou o Todo-Poderoso. Já chega para Abraão falando já quem ele é. Amém? Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, você precisa andar com Deus sabendo quem Ele é. Quantos estão andando com Deus aí? Levante assim a mão. Você precisa andar com Deus sabendo quem Ele é. Quem Ele é? Deus diz para Abraão assim, ó, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Todo-Suficiente. Ele está falando para Abraão assim, ó, não tem nada na sua vida em que eu não possa ser suficiente. Nada. Aí ele diz assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Você percebe que mesmo Deus sendo o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Todo-Suficiente, tem uma parte que Deus não vai fazer para ele? Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus e ser perfeito é coisa nossa, não é coisa de Deus. Amém? Então, irmãos, se nós andamos com Deus sabendo quem Ele é, que Ele é o Todo-Poderoso, nós vamos fazer a nossa parte, vamos andar na presença dEle, ser perfeito, amém? Aleluia, agora olha só no versículo 2,
Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Oh, aleluia. Abraão, irmãos, com 99 anos, é isso que está escrito aí, irmãos, no versículo 1 do capítulo 17. Deus chega para Abraão, aqui nessa situação, para Abraão, com 99 anos, e diz assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito, que eu te multiplicarei extraordinariamente. Como é que o homem pode se multiplicar, irmãos? O homem só pode se multiplicar fazendo, né? Mais homens, mulheres, amém? Bebês. Ali está o Arthur, né? Ele já é fruto de multiplicação do casal, dos pais dele. Amém? E sabe, irmãos, só que tem um porém. Deus não está falando aqui para um casal aqui de 20 anos. Ele está falando para Abraão com 99 anos. Ele fala assim, Abraão, eu sou El Shaddai, todo-poderoso. Eu sou todo suficiente. Anda na minha presença e ser perfeito, que eu te multiplicarei extraordinariamente. Sabe, irmãos, o que Deus está falando? Deus está falando para mim e para você o seguinte, não importa as circunstâncias que você está vivendo, não importa o tamanho do problema, se você andar na minha presença e ser perfeito, eu multiplicarei as grandes bênçãos sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Mas pensa, irmãos, um homem de 99 anos fazendo filho. Pensa, irmãos, nem ele próprio acreditava nele mesmo. Nem Abraão acreditava nele mesmo que ele poderia, mas se Deus falou, ele faz acontecer. Eu não sei se você está tendo um problema maior do que era esse aqui, Abraão com 99 anos fazendo filho. E tem um porém, não é só Abraão não, Sara também, irmãos. Na época ainda era Sarai, né? Ela tinha 90 anos. 90 anos, irmãos. E ela gerou um filho, que foi o primeiro, amém, irmãos? Foi aquele filho da promessa, aquele que daria início à multiplicação extraordinária de Deus na vida deles. Amém? Sabe, irmãos, o que nós precisamos é andar com Deus e saber quem Ele é. Porque se eu ando com Deus, irmãos, e sei quem Ele é, eu sei que não existem impossíveis para mim. Não existem impossíveis para mim e para você, se você andar com Deus, queridos, e saber quem Ele é na sua vida. Se você andar com Deus e saber quem Ele é, você vai entender, queridos, que quando você abrir a sua boca em concordância com a palavra, Ele vai agir ao teu favor. Aleluia. Oh, aleluia. Você crê comigo, queridos? Você crê nisso? Sabe, você precisa tirar o foco, porque se você anda com Deus, irmãos, e sabe quem Ele é, você está andando com Ele, você não vai ter tempo para ficar olhando para os problemas, para a circunstância. Você pode até olhar, irmãos, mas vai olhar quem olha de cima para baixo, sabendo em que posição você está. Aleluia. Amém? Diz assim, irmãos, olha só. No versículo 3, prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Olha só, irmãos, Deus fala para Abrão na época, diz assim, olha, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito, eu te multiplicarei extraordinariamente, amém? Qual foi a reação, irmãos? Abrão, com 99 anos, qual foi a reação dele? Ele se prostra com seu rosto em terra, adora ao Senhor. Irmãos, isso nos ensina muita coisa. Qual tem sido a nossa reação quando nós ouvimos uma palavra como essa, em que nós andamos com Deus, servimos a um Deus que é todo poderoso, todo suficiente, andamos com Ele, irmãos, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, mora dentro de nós. Qual tem sido a nossa reação diante de uma palavra como essa, assim, ó? É possível. Tudo é possível. Amém? Tudo é possível. Ao que crer, irmãos, nós cremos. Aí a Bíblia diz assim que ele se lança com seu rosto em terra e falou, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e assim Abraão, olha só, porque por pai de numerosas nações te constituí. Aqui, irmãos, nessa referência é onde Deus muda o nome de Abrão.
Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se necessário for, Deus vai mudar a tua realidade. Amém? Só que antes de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, ele se prostrou com o rosto em terra. Ele creu. Amém? Antes de Deus mudar o nome dele, irmãos, ele fez a parte dele. Deus disse para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. E ele logo se lança por terra. E a Bíblia diz que agora Deus muda o nome dele para Abraão: pai de numerosas nações. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus mudou o nome de Abraão. E naquele momento ali, visivelmente, irmãos, não aconteceu nada. Fisicamente. Foi depois que ele encontrou lá com a mulher, né, e tal. Naquela hora não aconteceu nada visivelmente, mas no mundo espiritual já estava acontecendo. E é assim que nós devemos entender, irmãos. É exatamente dessa forma. Deus vai mudar a tua realidade como consequência de uma posição. Amém? De um comportamento. Ai, Senhor, fala comigo. Sabe? Deus quer, irmãos, a Bíblia diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. Demonstre expectativa, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Aleluia. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Sabe, irmãos, Deus deseja se manifestar ainda mais para nós, mas nós precisamos, irmãos, ter uma posição diante dEle. Amém? E Abraão fez exatamente isso. O nome dele foi mudado. Sabe, no mundo espiritual já aconteceu. No mundo físico não tinha acontecido nada ainda. Mas ele creu. Ele creu, irmãos, tendo os 99 anos, Abraão. E sua mulher com 90 anos, ele creu, irmãos. Se Deus falou, ele creu: eu vou ser pai. E não é pai adotivo, não. Vou ser pai mesmo. E a mulher também. Amém? Eu não sei o que você está esperando em Deus, queridos, mas se você agir como Abraão, irmãos, Abraão, ele é conhecido e ele se tornou o pai da fé. Então todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão na fé, porque ele foi um homem, irmãos, que quando Deus chamou ele, lá em Gênesis capítulo 12, diz assim: ó, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tu não está vendo, não sabe para onde é, mas vai. E ele obedeceu, irmãos. Isso é fé. Isso é fé. Sabe, irmãos, a fé muitas vezes vai fazer com que vai nos direcionar, vai nos orientar a fazer algo mesmo que nós não queiramos fazer. Mesmo que naturalmente seja algo difícil, mas a fé, irmãos, é desse jeito mesmo. Os olhos não veem, o corpo não sente, mas o coração sabe, tem convicção de que é o que é necessário. Amém? Glória a Deus, amém? Então vamos continuar, irmãos. Versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Sabe, irmãos, você percebe aqui as palavras de multiplicação de Deus? Irmãos, nós servimos a um Deus exagerado. Amém? Nosso Pai é exagerado, não exagerado no sentido pejorativo da palavra, não, mas exagerado para o bem. Vida, não, abundante. 5 pães e 2 peixes? Não, 12 cestos a mais ainda. Mas eu vou chegar lá, calma, eu estou me empolgando aqui. Nós servimos a um Deus, queridos, é multiplicador. Ele não quer coisa pouca não, Ele quer que sobeja. Aleluia, amém? Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Olha só, irmãos, não, dá uma bençãozinha, não, Ele quer coisa grande. Deus quer coisa grande para mim e para você. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Ele diz assim: olha, além de eu te abençoar de sobremaneira, eu vou te multiplicar grandemente os teus dias, eu vou fazer tantas coisas para você. E ele diz assim: olha, eu farei você pai de nações, reis sairão de você. Meu Deus, um homem com 99 anos, irmão. Talvez algumas pessoas já, nessa altura do campeonato, muito antes, né, alguns ainda muito antes, já teriam já largado, né? Largado as coisas, não, já passou do meu tempo, já passou da minha hora, eu já não posso fazer mais nada, vamos deixar para os mais jovens. Você é velho, é?
Tem alguém aqui com 99 anos? Mesmo se tivesse, ainda essa palavra seria para essa pessoa. Amém? Ah, mas era Abraão. Amém? Abraão, irmãos, ele era um homem assim como eu e você, de carne e osso. Mas ele tinha uma fé inabalável. Deus, irmãos, olhou em Abraão, um homem de fé. E sabe o que é mais interessante? Na época de Abraão, ele não tinha exemplos como nós temos hoje. Hoje nós temos todos os homens da Bíblia, irmãos. Nós temos a história nos mostrando relatos de fé, milagres, grande poder para nos espelhar, irmãos, e nós traçar a nossa vida. Aleluia. Amém? Não é verdade isso, irmãos? Então os reis saíram de Abraão, que agora passou a ser Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em sua possessão perpétua, e serei o seu Deus. Você imagina Deus falando para você, aqui ó, vou dar um exemplo, né? Vou descer aqui, né? Deus fala para você assim, Crislaine, Deus aparece para você e diz, Crislaine, eu sou o seu Deus. O seu Deus. Não, eu sou Deus. Não, ele tá levando um relacionamento, irmãos, para uma relação de intimidade. Amém? De intimidade. Não é um Deus. Não, é o meu. Ele diz assim, eu sou o seu. Ele está falando, não sou do Joãozinho, da Mariazinha, ainda que seja, mas ele tá trazendo para a intimidade. Deus deseja ter intimidade conosco. Eu sou o seu Deus. Oh, aleluia. Quantos creem assim, irmãos? Deus, ele se pronuncia para nós dessa forma, eu sou o seu Deus. Agora, quantos de nós temos se pronunciado diante de Deus, dizendo assim, eu sou o seu filho, eu sou o seu servo, eu sou aquele que te sirvo, que te adoro, que te bendigo, eu sou aquele que te ama. Amém? É isso, irmãos. Muitas vezes nós queremos receber de Deus o cumprimento das promessas, mas para isso é necessário que nós cumpramos as condições. Ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeita. Creia que mesmo aos 99 anos você será pai de reis. Ah, eu vou ter filhos, os filhos vão ser assim, né? Filhinhos e tal. Não, profetiza, você foi chamado para que seus filhos sejam poderosos na terra. Para que você seja poderoso, né? Poderoso nessa terra, poderosa. Amém? Profetiza sobre os seus filhos, fala assim, ó, será grande na terra, será um grande homem, será uma grande mulher. A sociedade quer botar a mãozona em cima assim da cabeça e começar a pressionar para baixo assim, ó. A sociedade, o mundo jaz no maligno e quer fazer exatamente isso, pressionar, derrubar, matar. Mas Deus fala assim, não, você será grande. Grande! Oh, aleluia, obrigado, Pai. Aleluia. E assim, irmãos, a promessa, o desejo de Deus não é somente sobre a nossa vida, é sobre a nossa vida e sobre a nossa descendência, sobre a nossa multiplicação. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, existe hoje, nos dias de hoje, uma tendência a que as pessoas tenham menos filhos. Alguns não têm nenhum, não querem ter nenhum, outros têm um só. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, biblicamente. Sabe por quê? Muitas vezes o motivo desse comportamento, não todas as vezes, amém? Não vou generalizar, mas na maioria das vezes, esse desejo é por causa de dinheiro. Sim ou não? E sabe, irmãos, Deus nos ensina por sua palavra que dinheiro não deve ser um problema para nós. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo, uma geração tecnológica, uma geração do supérfluo, uma geração do supérfluo, irmãos, daquilo que na verdade não é a necessidade.
Se nós de fato formos para a palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que nós não precisamos de muita coisa para ser grandes. Amém? Dê tudo para um homem e você ainda transformará ele num nada, se ele não tiver os princípios da palavra. Um homem pode não ter muitos recursos financeiros inicialmente, mas se ele é um homem em Deus, instruído na palavra, será grande na terra. Amém? Oh, glória. Você crê nisso, irmãos? Ah, irmãos, é maravilhoso isso, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, a palavra Shaddai no hebraico significa, Shad significa seio. Shaddai, irmãos, olha só, Dai, nutridor, sustentador, que satisfaz. El Shaddai é o seio nutridor. Amém? É aquele que sustenta. Diz assim, o meu Deus é o que me sustenta. Aleluia. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Você está sendo abençoado nessa noite? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 13, 23. Mateus 13, 23. Aleluia. Eu não vou ler toda a passagem, vou ler apenas esse versículo, para a gente ganhar tempo, mas nesse contexto a Bíblia nos ensina a palavra de Deus como uma semente, amém? A palavra de Deus como uma semente. Em Mateus 13, 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, repita assim comigo, ouve a palavra. E a compreende. Irmãos, não basta apenas ouvirmos a palavra, nós precisamos compreender a palavra. Por isso que o apóstolo Tiago diz lá 1:22, ele diz, não sede somente ouvintes da palavra, mas sedes praticantes dela. Para que nós possamos praticar a palavra, é necessário que nós venhamos compreender a palavra. E como eu posso compreender a palavra se eu não ouvir atentamente, se eu não me debruçar na palavra, se eu não desejar a palavra, se eu não amar a palavra? Como eu posso compreender a palavra se eu estiver aqui, nesse local, com os meus ouvidos abertos, mas com a minha alma lá fora? Não tem como eu compreender. Se eu estiver de corpo presente nesse lugar, ouvindo a palavra, mas a minha alma está lá no trabalho, está lá na casa, está na circunstância, está na montanha, está no gigante. Mas para que nós possamos compreender a palavra, nós precisamos, irmãos, nos despir de todo esse pensamento e focar na palavra. Esse é um culto racional, é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então ele diz, mas ao que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Olha só, esse que ouve a palavra e compreende a palavra, irmão, não tem como. Uma palavra vinda da parte de Deus é poderosa para transformar situações. Uma só. E quantas palavras de Deus você tem recebido em sua direção? Por que não, muitas vezes não está acontecendo? Agarre essa palavra, compreenda essa palavra, viva essa palavra. E vai acontecer. Amém? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, não tem. Se você ouve a palavra e compreende a palavra, você vai ser um multiplicador. Diga assim, eu sou multiplicador. Isso, irmãos, porque nós temos o DNA de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é multiplicador, eu sou também. Ele diz assim, aquele que ouve a palavra e compreende, esse frutifica. Ele diz assim, ó, e o seu fruto, olha só, irmãos, produz a 100, 60 e a 30 por um. Vai multiplicar. Não tem como você ouvir a palavra e compreender a palavra e não frutificar. Se você não está frutificando é porque você não está compreendendo a palavra.
Mas se você está compreendendo, irmãos, se você está compreendendo a palavra, você é uma árvore frutífera. Glória a Deus por isso, aleluia. Amém? Você foi chamado para ser multiplicador. Eu tenho ouvido a palavra, mas estou só enchendo, estou cheio da palavra, cheio do conhecimento, aleluia. Está igual os fariseus então. Cheio de letra, cheia de teoria, cheio de leis, cheio de regulamentos, mas menos do Espírito, menos da misericórdia. Mas quando eu estou cheio, irmãos, da palavra de Deus, quando eu estou cheio, irmãos, da palavra que eu escuto, vindo da parte de Deus e compreendo, eu frutifico segundo os seus preceitos. Eu multiplico. Aleluia. Então a palavra, ela é uma semente, irmãos. Se eu estou recebendo a palavra, eu tenho o dever de multiplicar aquilo que eu estou recebendo. Amém? Tenho o dever de multiplicar aquilo que eu estou recebendo. Você tem sido abençoado? Agora seja você uma bênção. Amém? Você tem recebido palavras de cura. Transmita a palavra multiplique as palavras de cura. Multiplique aquilo que Deus tem feito por sua vida. Eu sou curado e sarado, multiplique cura na vida das pessoas. Eu sou próspero, multiplique prosperidade na vida das pessoas. Eu sou liberto, multiplique libertação na vida das pessoas. Porque você foi chamado como um agente da multiplicação. Assim como Deus é o Deus da multiplicação, nós também devemos multiplicar os desejos de Deus. Aleluia, amém? Então a palavra, ela é uma semente. E se você é boa terra, ou seja, se você ouve a palavra e compreende, você deve multiplicar aquilo que você ouve. Amém? Diga assim: eu não fui chamado para multiplicar as obras do diabo. Eu fui chamado para multiplicar os grandes feitos do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Nós somos bombardeados, irmãos, o tempo todo com as obras do inferno. E se você, olha, irmão, se nós vacilar, nós saímos igual papagaio de pirata, irmãos. Nós saímos igual papagaio, replicando aquilo que nós estamos ouvindo ali. Mas sabe, irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos, irmãos, multiplicar, reproduzir aquilo que está em concordância com a palavra. Amém? Glória a Deus. Agora vá para frente um pouquinho os versículos ali, no versículo 33. Você achou? Verso 33, do mesmo capítulo 13 de Mateus. Diz assim: disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Repita assim: o reino dos céus é multiplicador. Quantos estão no reino dos céus aqui? No reino de Deus. Nós fomos transportados de império de trevas para o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dizendo assim: ó, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Irmãos, ele está falando assim: ó, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino dos céus é multiplicador. Se você tem o DNA de Deus, se você é um novo nascido, se você é filho de Deus, se você é um cidadão celestial, você deve ser um agente multiplicador. Amém? Deve ser. Aleluia. Você é um agente dos céus? Então você deve multiplicar aquilo que no céu tem. Aleluia. Como eu sou um agente dos céus e multiplico as obras do diabo? Não tem como. Isso aí é desproporcional. Não pode, irmãos. Nós devemos multiplicar daquilo que nós temos a natureza agora. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não se preocupa, né? Deus conhece todas as coisas, amém? Mas isso não nos tira a responsabilidade, irmãos, que nós temos de multiplicar aquilo que temos recebido. Amém? Quantos lembram aqui da passagem da multiplicação dos pães e peixes? Eu não vou ler essa passagem, está lá em Mateus 14, 19 ao 21. Mas veja bem, irmãos, vocês sabem, ela é muito conhecida, né? Jesus está ali pregando, ensinando a multidão, e as horas vão passando, daqui a pouco o povo tem fome.
Só que era uma multidão tão grande, irmãos. Aí, o que eles tinham ali? Jesus precisava de alguma coisa, irmãos. Mesmo Deus Todo-Poderoso, para operar no seu poder, Ele precisa contar com aquilo que eu e você temos. A Bíblia diz que Jesus poderia pegar e falar assim, ó, apareça aqui, ó, surja aqui, do nada, pão para todo mundo. Mas Ele falou assim, o que vocês têm? Jesus pergunta para a multidão, o que vocês têm? Para os discípulos, o que vocês têm? Os discípulos estavam com ele. Ele falou assim, olha, nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Ah, é? Então, dá aqui para mim. O que nós temos, irmãos, pode até ser pouco naquele momento, mas se nós temos alguma coisa e entregamos na mão de Deus, Ele vai multiplicar. Vai multiplicar, irmãos. Mas a questão é o seguinte, nós devemos ter alguma coisa. Você não foi chamado para ser um saco vazio. Não, irmãos, você foi chamado para ter alguma coisa, porque você tem, irmãos. Afinal de contas, você nasceu de novo já, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, já mora dentro de você. Pronto, não precisa de mais nada. Não é verdade, irmãos? Nós sabemos que o profeta chega na casa da viúva e ela não tinha. Ela disse assim, olha, mulher, faz um bolo para mim comer. Ah, eu não tenho nada senão um punhado de farinha e um pouquinho de azeite só para me fazer um bolo para mim e meu filho comer e morrer. Por quê? Porque eu já sou viúva e agora eu vou morrer aqui. Aí disse, ah, é? Tu não vai morrer, faz para mim comer. E ela pegou e falou assim, e agora eu vou tirar da minha boca e da boca do meu filho. Ela falou, não, mas é um homem de Deus, é um profeta. Se ele está falando, eu vou fazer porque vai acontecer. E ela fez o bolo para ele assim, olha, e ele falou assim, ó, não faltará. A farinha da panela não faltará, o azeite da botija não acabará, pelo contrário, será multiplicado, e a Bíblia diz que foi multiplicado de uma forma extraordinária, porque nós servimos a um Deus que multiplica. Mas, irmãos, Deus contou, o profeta contou com um punhadinho de farinha e com o azeite que ela tinha. Irmãos, tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na sua vida? Então não te preocupa, entrega na mão de Deus. Fala assim, pai, é isso aqui que eu tenho. Ó. Eu sei que tu és o agente da multiplicação. Multiplica, multiplica, porque eu creio. Aleluia. Aleluia, você crê? Eu não sei você, mas, queridos, é uma palavra poderosa vinda direta dos céus para nos levantar e falar assim, eu posso, com Deus eu posso. Não importa, irmãos, é pouco que eu tenho, vai multiplicar. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta falou assim, ó, vai agora e por todos os lugares e peça todas as vasilhas que tu conseguir trazer para cá. E ela pegou e trouxe. Eu imagino aqui aquela casa dela ali, cheia de botija ali, e aí o azeite começou a ser derramado e não parava, irmão. Enquanto aquilo que ela alcançou, irmãos, porque eu vou dizer uma coisa para você. Olha só como que é, Deus coopera com aquilo que nós também agimos, irmãos. Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. O profeta falou para ela assim, olha, tem alguma coisa aí? Ele trabalhou com o que ela tinha. Não, eu tenho um punhadinho de farinha e um pouco de azeite. Então tá, se você crê, isso é suficiente. Amém? Então ela pega e apresenta para ele. E aí o que acontece? A questão vão e pegam quantos vocês puderem pegar. Irmãos, se ela pegou, a Bíblia não relata exatamente quantas, né, a quantidade de vasilhas que ela alcançou para o profeta. Mas ela devia ter alcançado bastante. Mas, irmãos, eu vou dizer para você, o azeite só acabou quando a última vasilha foi cheia. Então, se ela colocou 30 vasilhas ali, o azeite só acabou quando acabou as 30 vasilhas ali, daí parou o azeite. Agora, se ela tivesse alcançado 100 vasilhas, as 100 seriam cheias também. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus trabalha na proporção, na medida da nossa fé. Amém? Qual é o tamanho da sua fé? Ah, eu tenho um pouquinho. Tudo bem, se for do tamanho de um punhado de farinha e de um pouquinho de azeite, Deus é poderoso para fazer multiplicar, desde que você ouça a palavra e a compreenda e multiplique. A palavra é semente, não é? Então imagina, irmãos, a semente é multiplicação. Se eu recebo da palavra que é semente e eu a multiplico, uma semente é poderosa para produzir quantas sementes mais? Agora, se eu pego, recebo a semente, como a semente, acabou. Não faço mais nada, fecha minha boca, acabou. Não é esse o caminho, irmãos. Nós precisamos multiplicar. Amém? Então,
Então você conhece a história. E eu estava falando agora, voltei lá para o profeta, né? Mas estava falando dos pães e peixes. Você conhece, irmãos, olha só, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, irmãos, e multiplicou aquilo ali de uma forma extraordinária, e ele fez aquilo ali para mostrar para todo mundo, olha, de sobrar 12 cestos, um para cada discípulo, só para mostrar para eles que ele é Deus de multiplicação. O que vocês têm? Eu tenho. Se você, irmãos, o que você tem? Amém? Deus não espera de nós, irmãos, que nós venhamos ficar com aquele sentimento de lamúria, sabe, de mimimi, falando assim, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Não, Deus quer ouvir assim, olha, o que eu tenho é isso aqui, Pai, mas eu creio que Tu é o Deus da multiplicação. Tem gente que pensa que vai comover Deus com choro. Não vai comover Deus com choro, vai comover Deus com a sua fé. Aí você vai mover Deus ao teu favor. Porque chorar todo mundo, qualquer um chora. Você entende isso? Mas Deus espera que nós hajamos, queridos, à altura de filhos de Deus que nós somos. Amém? Mateus 13:33 eu já li, né? Aleluia. Agora olha só, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Lucas 5, Lucas capítulo 5, abra a sua Bíblia lá. Eita glória, você está sendo abençoado aí? Você está aqui ou já foi para casa? Eita! Lucas capítulo 5, verso 1. Eu amo essa passagem, irmãos. Nós sabemos que Deus é um Deus de multiplicação e nós, como filhos de Deus, né? Como tendo o DNA de Deus, nós também somos agentes multiplicadores. Irmãos, Deus nos chamou para onde nós chegar a multiplicar. Multiplicar, irmãos. Mas é multiplicar aquilo que vem de Deus. Amém? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é para multiplicar as informações do inferno, não. Amém? Eu falei Lucas capítulo 5, verso 1. Você achou aí? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vou dar um pause aqui, irmãos. Se você pode trabalhar a noite inteira, você pode fazer o que você quiser o dia todo, o tempo todo, lutar com a força do seu próprio braço. Se você não contar com as mãos de Deus, irmãos, você vai estar tendo sacrifícios. Você vai estar se sacrificando, você vai estar se esforçando, irmãos, nadando contra a maré muitas vezes, dando murro em ponta de faca. Mas eu quero dizer uma coisa, se você, queridos, conta com o favor divino, você tem um favor, irmãos, você tem realmente algo que vai impulsionar você para aquilo que você deseja. Amém? Aí imagina os discípulos, não, mas a noite inteira nós pescamos, trabalhando, não pegamos nada. E você, como é que está você? Você também está se esforçando bastante, está fazendo muitas coisas, mas eu quero dizer uma coisa, se as tuas atitudes estiverem associadas a uma palavra que vem de Deus, pode ficar tranquilo que as tuas redes vão encher. Diz assim, versículo 6, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Irmãos, eles trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Mas Jesus falou assim para eles, lance as suas redes. Amém? Seria mais ou menos assim. Eu já ouvi essa palavra, pastor, várias vezes. Eu já ouvi, eu estou anos e anos ouvindo essa palavra, dias e dias, meses, semanas ouvindo essa palavra, e nada tem acontecido. Mas a palavra volta a falar para você, lança as tuas redes. E aí Pedro falou assim, sobre a tua palavra, ele reconheceu.
Ele honrou. Ele entendeu de quem estava vindo a palavra, quem estava falando. Amém? Sabe, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que entender que a palavra é dele, está vindo dele. Olha, eu até fiz muitas coisas, eu corri de um lado para o outro, bati cabeça na parede, eu me esforcei, não consegui, fracassei, fracassei em tantas coisas, mas sobre a tua palavra eu farei. E aí Pedro fez exatamente isso, e a Bíblia diz que ele não estava dando conta de puxar, irmãos. Como assim? A noite inteira não pegaram nada, e agora ele resolveu lançar, obedecer, agora ele lançou e não estava dando conta, daí ele teve que chamar o outro barco, encheu os 2 barcos, irmãos, porque Deus é um Deus de multiplicação. Amém? E olha só que interessante, a obediência de Pedro fez com que viesse provisão para os amigos também. Deus deseja colocar você num nível em que você vai fazer, a abundância vai ser tão grande, você fala assim, não dá, eu não aguento comer tudo isso, eu não aguento usar tudo isso, é muita coisa, o meu guarda-roupa nem fechando está mais, é muita roupa aqui, eu preciso compartilhar. Estou dando um exemplo aqui, irmãos, amém? Receba aí. Receba aí. É muita roupa, é muito calçado, é muita provisão, a minha despensa aqui está abarrotada de coisa. Não, eu preciso também. Pedro fez isso, era tanta coisa, não estava dando conta. Não, vem cá, meus amigos, me ajude aqui, porque é muita benção. Pega aqui, encheu o barco de Pedro, dos discípulos, encheu o barco dos outros companheiros, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. E sabe, irmãos, quando nós abrimos lugar, abrimos lugar no nosso guarda-roupa, na nossa despensa, na nossa vida, nós abrimos lugar e espaço para que o novo de Deus chegue. Amém? Talvez, só talvez, irmãos, só talvez, você não tenha recebido mais de Deus, porque você não tem se desapegado de algumas coisas que você tem. Anos e anos e anos e anos. Mas aquilo ali não. Aquilo ali é o seguinte, eu tenho um amor, um carinho tão grande, vai morrer comigo. Não, isso é idolatria. Né? Então, irmãos, nós servimos a um Deus doador, a um Deus multiplicador, e nós, como filhos de Deus, também devemos ser assim. Não faltará. Não acabará. Amém? Eita glória. Bom demais, hein? Olha só, irmãos, multiplicar faz parte do plano de Deus. Multiplicar faz parte do plano de Deus. Aquilo que Deus criou, aquilo que tem a natureza de Deus, aquilo que está nos propósitos de Deus é multiplicação. Se nós não estamos multiplicando, então nós não estamos muito alinhados com o propósito de Deus, com os planos de Deus. Agora, se nós estamos multiplicando, aí o negócio é outro. Amém? Nós precisamos multiplicar, irmãos. Precisamos multiplicar, porque esse é o plano de Deus. Em todos os sentidos, irmãos. Se você é solteiro, se você é casado, mas não tem filhos, ou se você tem um filho, e você às vezes pensa nisso, se você resolver multiplicar, não faltará. Não faltará, irmãos. Eu sou prova viva disso. Irmãos, é um milagre atrás do outro, é uma bênção, sabe, irmãos, existe uma graça. Mas eu quero, assim, pastor, o negócio não é fácil, né? Também você quer dar o último iPhone para ele, só quer encher o filho de iPhone, iPad, né? Tem um monte, tem essas coisas aí, quer acompanhar a tecnologia, quer pagar R$6.000 num telefone celular. Aí você quer culpar a Deus que não tem, né? Está muito difícil para criar filho hoje. Não, irmãos, não é isso. A questão é o que você está procurando fazer com o teu filho. Estou dando um exemplo. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Em todos os sentidos, falei desse sentido, mas em todos os outros sentidos, Deus nos chama para a multiplicação, irmãos. E vamos partir da multiplicação da palavra, aquilo que eu tenho que receber. Irmãos, você está aqui nessa noite recebendo essa palavra direto do céu. E o que você tem feito, irmãos, com essa palavra, quando você sai daqui, você tem se esforçado para trazer pessoas para ouvir essa mesma palavra, para que elas se exponham a essa mesma palavra, ou você simplesmente tem se alimentado e ficado por isso mesmo? O convencimento é com o Espírito, mas o convite vem de nós.
Então nós devemos multiplicar, irmãos, nós devemos multiplicar. Se cada um de nós convidarmos uma pessoa, irmãos, ou convidarmos 10 para que venha uma, que seja. Amém? Nós vamos estar multiplicando, irmãos, e essa é a vontade de Deus. Amém? E sabe, irmãos, a multiplicação ela se dá através do crescimento. Imagina, né? Imagina, irmãos, um bebê nasce ali, está o Arthur, ele não pode multiplicar agora, sim ou não? Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa, a multiplicação se dá com o crescimento, e o crescimento ele é um processo. Sabe, normalmente quando está nascendo os dentes da criança, a criança não sabe falar ainda, sim ou não? Mas você sabia que é um processo que também é um processo doloroso para a criança? É que ela não sabe falar, então ela não fala para você, pai, está doendo meu dente. Porque ela não tem ainda, ela está crescendo. Amém? Mas crescimento é um processo doloroso, um processo que muitas vezes é incômodo, muitas vezes é um processo que traz alguns desafios. Quantos já se depararam com essa pergunta? Eu já me deparei. Ai, que saudade dos meus tempos de criança. Né? Não tinha preocupação, eu não tinha responsabilidades que eu tenho hoje, né? Eu só brincava, não precisava fazer nada. Quantos se depararam já com essa pergunta? Ou fui só eu aqui? É porque com o crescimento, irmãos, vem os desafios. Mas sabe, irmãos, para nós cumprirmos o propósito, irmãos, nós precisamos passar por isso, não tem jeito. Amém? Precisamos passar por isso. E sabe, irmãos, para nós cumprirmos o propósito que Deus estabeleceu na nossa vida, nós precisamos crescer. Amém? Precisamos crescer. Nós não vamos cumprir o propósito se nós não crescermos. Isso é necessário, irmãos. Eu quero que você abra lá, nós já estamos indo já para os finalmente, mas vamos... Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, verso 14, irmãos. Diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmãos, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento pela edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos? É necessário, irmãos, o crescimento. Deus não deseja que nós sejamos mais meninos espirituais. Precisamos crescer espiritualmente. Amém? Por quê, irmãos? Porque o plano de Deus para a nossa vida é um plano multiplicador. E Deus deseja que nós multiplicamos maturidade e não meninice. Maturidade, não infantilidade. Deus deseja, o plano dele é que nós multipliquemos, irmãos, os propósitos dele. Amém? Isso é importante, irmãos. Muitas vezes o crescimento traz desconforto. Por exemplo, né? Eu já falei sobre isso, uma reforma, por exemplo. Está lá um prédio está velho já, uma casa velha, né? E assim, ela está muito velha já, antiga, e a gente sabe que a gente poderia modernizar, poderíamos, qual que é a palavra certa agora? Aproveitar melhor o espaço, poderíamos fazer com que ela venha a ser mais produtiva, só que eu preciso fazer algumas reformas, então eu vou ter que quebrar algumas paredes, eu vou ter que cortar alguns pedaços ali, eu vou ter que pregar algumas madeiras, eu vou ter que fazer um processo ali, quebrar, tirar reboco, fazer isso, e aquilo vai provocar muitas vezes uma sujeira, um desconforto, é verdade ou não é? Mas a hora que eu terminar, vem a recompensa. Amém?
Então nós precisamos, irmãos, entender que mesmo que nós estamos passando na nossa vida por um momento de desconforto, irmãos, nós devemos entender que nós estamos num processo. E entender, irmãos, que nós andamos com Deus e sabemos quem Ele é do nosso lado. Amém? Nós devemos ser perseverantes, irmãos. E olha, uma coisa que é interessante, assim, a multiplicação. Irmãos, uma vida de multiplicação, uma vida na presença de Deus, não é uma vida isenta de problemas. Você sabia, irmãos, agora eu vou falar uma coisa para você. Não existe na Bíblia, tá? Não existe na Bíblia uma referência apoiando você a fazer uma oração para você não ter mais problema na sua vida. Eu vou orar para mim não ter mais problema. Isso é antibíblico. Porque o próprio Jesus falou em João 16:33, falou que no mundo tereis aflições. As aflições, as circunstâncias estão nesse mundo. O joio muitas vezes cresce com o trigo. Não é verdade? Problemas surgem, problemas tem, mas os problemas estão ali para serem administrados. Se você está numa atmosfera de Deus, irmãos, andando com Ele, sabendo quem Ele é, gigante espiritual, irmãos, você vai passar por todas essas circunstâncias, irmãos, por cima delas. A questão não é se tem ou não tem problema, a questão é como eu estou lidando com o problema. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Quantos aqui já viram uma chuva de pedra? Imagina a chuva de pedra com umas pedras de gelo grandes, assim, do tamanho de um ovo. Certo? Existem duas famílias, duas casas. E essa chuva de pedra, elas são vizinhas. Essa chuva de pedra vai cair sobre as duas casas. Só que uma casa, ela está coberta com lona, e a outra casa é uma casa feita com laje. A mesma chuva de pedra vai cair sobre as duas casas. Só que eu vou perguntar uma coisa para você. Qual que é a reação dos familiares das pessoas que estão embaixo dessa casa? Você concorda comigo que aquele que está debaixo dessa casa com lona está preocupado? Ele está desesperado? O que vai ser da nossa casa? Vai começar a molhar tudo, vai começar a quebrar os nossos móveis, vai encher de água aqui, nós estamos... Não é assim? Agora aquele que está com a casa dele é feita de laje, ele está tranquilo. Ele diz assim, não, eu vou dizer uma coisa, sabe, eu nunca vi uma chuva de pedra. Chove logo essa chuva de pedra porque eu quero ver. Ele não está preocupado, irmãos, porque ele estruturou a casa dele. Você percebe que a perspectiva é diferente agora sobre a mesma situação, o mesmo problema, entre aspas. Aquele que está com a casa de lona ali está preocupado, está desesperado. Mas aquele que está com a casa de laje fala assim, eu quero ver. Vem cá, filho. Vem cá, esposa. Vamos ficar aqui na janela para ver. A mesma circunstância pode estar proporcionando ou provocando na vida de pessoas diferentes circunstância, amém? Está se levantando de forma diferente. Por quê? Não por causa da situação em si, que é a chuva, mas por causa da situação que a pessoa se encontra ou como a sua casa está estruturada. Amém? Aleluia. E assim são os problemas. Problemas vão vir, irmão, um atrás do outro. Enquanto nós estivermos aqui, vai vir problema. Você não pense, eu sou crente agora, sou evangélico. Não tem mais problema. É chuva de rosas. Pode até ser, mas junto com as pétalas vem os espinhos. Né? Circunstâncias dessa vida, irmãos, mas se você, irmãos, estrutura a sua casa, eu quero que até o irmão Ângelo venha, se coloque de pé. Se você estrutura a sua casa sobre a rocha, se você é um agente multiplicador, se você ouve a palavra e compreende, se você sabe que você está andando com Deus, na presença dEle, e sendo perfeito, irmãos, sabe quem Deus é, aleluia, sabe, irmãos, é necessário o crescimento, amém? É necessário o crescimento precisa acontecer, aleluia, e sabe, irmãos, Deus deseja ver em você, Deus deseja presenciar em você multiplicação do caráter de Deus, da natureza de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você fechasse seus olhos.
Aleluia. Tem recebido